Olá, mentes positivas e prósperas. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro aqui na nossa jornada. Olá a todos! E aí, como é que estão as reflexões sobre esse poder imenso que mora dentro da gente? Já estão notando alguma mudança, pequena ou grande, aí no dia a dia? A gente espera que sim, viu? Ah, com certeza, é um processo, né? Exatamente. E hoje a gente continua a nossa exploração de um clássico, né? O Sistema da Chave Mestra, do Charles F. Haanel. Um livro incrível sobre como alcançar mais harmonia, sucesso, prosperidade. Uma obra fundamental do mentalismo, sem dúvida. E este é o nosso encontro sobre a 7ª parte do livro. Para quem não sabe, a gente vai ter 24 encontros no total, um para cada parte, mergulhando fundo mesmo nesses ensinamentos. É uma jornada completa, capítulo por capítulo. Isso. E se você está chegando agora ou perdeu algum dos nossos papos anteriores, olha, vale a pena voltar e ouvir desde o começo, viu? O Haanel constrói as ideias aos pouquinhos. Sim, uma coisa leva a outra. Nos últimos encontros, a gente focou bastante nessa questão do poder da mente para a prosperidade e para a harmonia. E preparem-se, porque essa 7ª parte, ela traz umas ferramentas, umas reflexões muito, muito poderosas e super aplicáveis para a gente hoje, em 2025. Fica com a gente até o final, tá? Vamos lá. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Bom, a 7ª parte entra de cabeça na visualização. O Haanel começa relembrando aquela ideia, né? Da crença num poder invisível, pode chamar de Deus, espírito, essência. A fonte criadora de tudo. Exato. E ele reforça aquela distinção. O objetivo, físico, o que a gente vê, corpo, cérebro, sentidos, o consciente, que ele chama de pessoal, e o subjetivo, espiritual, invisível, que é o impessoal, o subconsciente. Isso. E a chave tá na diferença de capacidade entre os dois, né? O consciente, o pessoal, ele tem vontade, ele escolhe, discrimina, mas é limitado. Sim, a gente sente isso no dia a dia. Pois é. Já o subconsciente, o impessoal, por ser parte dessa fonte de todo o poder, ele não escolhe do mesmo jeito que a gente. Mas, assim, tem recursos infinitos. Opera por caminhos que nossa mente consciente nem imagina. Faz sentido. Aí o Haanel coloca a escolha na mesa. A gente vai depender só da nossa vontade humana, que é limitada, ou vai aprender a usar o potencial infinito do subconsciente? E a ferramenta principal que ele apresenta aqui para acessar esse potencial é a visualização, certo? Exatamente. Ele define a visualização como esse processo de criar imagens mentais. Essas imagens funcionam como um molde, sabe? Como modelos para o nosso futuro. Interessante. Um molde mental. Precisamente. E as instruções deles são bem claras, olha só. Faça o padrão mental nítido, bonito, grandioso. Sem medo, sabe? Sem ficar pensando em limite de custo, de material, porque a fonte de onde vem isso é infinita. Ah, então não é para se limitar na hora de imaginar. De jeito nenhum. Tem que construir primeiro na imaginação para depois a coisa se manifestar aqui fora. A imagem tem que ser, assim, clara, definida, e tem que segurar ela firme na mente. Mas atenção, né? Porque ele também dá um puxão de orelha. Dá sim. Ele fala que só ler sobre isso não adianta nada. Precisa de trabalho, de esforço mental, um esforço árduo, ele diz. Exato. Não é passivo. O primeiro passo que ele descreve é a idealização. Idealização. O que seria isso exatamente? É o plano, a base de tudo. Ele usa aquela analogia do arquiteto que planeja um prédio de 30 andares, sabe? Ou do engenheiro que calcula cada detalhezinho de uma ponte. É preciso ver o fim antes mesmo de começar. Entendi. Tipo, saber qual colheita você quer antes de plantar a semente. Perfeito, é isso mesmo. E ele diz, aqui é onde fica realmente interessante. Se a imagem não está clara na sua cabeça, o que fazer? Persistir. Voltar para a prática, sentar em reflexão, todo dia, até que o plano geral e depois os detalhes fiquem nítidos. Ok, então a idealização é ter o plano claro. E depois? Depois da idealização clara, vem o processo de visualização mesmo. É pegar essa ideia e começar a ver a imagem cada vez mais completa, com detalhes. Ir preenchendo o molde, digamos assim. Desdobrando na mente, os caminhos e os meios para a manifestação começam a surgir. Como assim?
A própria visualização abre os caminhos? Parece que sim, segundo ele. Ele descreve uma sequência. O pensamento claro leva à ação certa. A ação desenvolve os métodos. Os métodos atraem amigos, colaboradores. Ah, as pessoas certas aparecem. Exato, e essas pessoas trazem as circunstâncias favoráveis. E tudo isso culmina no terceiro passo, a materialização. Que é quando a coisa acontece no mundo real. Uhum. Ele conecta isso com a própria criação do universo, que primeiro foi pensado, né? Antes de virar matéria. É a mesma mente universal operando através da gente. A diferença é só de grau, de escala. Faz sentido. O arquiteto visualiza o prédio, o inventor visualiza a invenção. Exatamente, ele até cita o Nikola Tesla. Ah, é verdade. Diz que o Tesla sempre visualizava as invenções dele em detalhes incríveis na mente. Ele aperfeiçoava tudo ali no mental antes de construir qualquer protótipo físico. E funcionava? Segundo o Hanel, o Tesla afirmava que, invariavelmente, funcionavam exatamente como ele tinha concebido na mente. É um exemplo poderoso do que a visualização pode fazer. Nossa. E seguir esse processo todo, idealizar, visualizar, materializar, traz outros benefícios além do resultado em si. Com certeza. O Hanel diz que desenvolve qualidades internas que são essenciais. Primeiro, a fé. Fé. Mas não fé cega, sabe? Ele usa a definição bíblica. A substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É tipo uma convicção interna na realidade daquilo que ainda não está visível pra gente. Uma certeza lá dentro, né? Isso, uma certeza interior. Segundo, a confiança, que é o que gera a perseverança, a coragem para continuar, mesmo quando a gente não vê o resultado logo de cara. Ah, é importante isso, porque às vezes a gente desanima, né? Muito. E terceiro, o poder de concentração. A habilidade de focar a mente só nos pensamentos que estão alinhados com o nosso propósito, sabe? Afastar as dúvidas, os medos. Manter o foco. Exato. A lei fundamental, segundo ele, é: o pensamento se manifesta em forma. E a clareza dessa imagem mental, ela vem com a prática. Vem com a repetição. Cada vez que você repete a visualização, a imagem fica mais nítida, mais clara e a manifestação externa vai ser proporcional a essa clareza interna. Então tem que construir firme no mundo mental primeiro. Isso. Construir dentro antes de aparecer fora. Mas, para construir algo de valor, a gente precisa do material certo, né? Ele faz uma analogia. Qual? Não dá para fazer um tecido fino, de qualidade, com um material ruim, com estopa, como ele diz. Entendi. E qual seria esse material mental de qualidade? De onde vem? Olha que interessante. Ele aponta para as nossas células cerebrais. Diz que elas são os nossos trabalhadores mentais silenciosos. Nossas células? Sim. Ele até menciona números, tipo mais de 5 milhões ativas e outras tantas na reserva. Isso para mostrar o poder quase ilimitado que a gente tem para pensar e criar material mental. Uau! E ele vai além. Diz que todas as células do corpo são inteligentes, que elas entendem e agem sobre as nossas mensagens, as nossas sugestões mentais. E que elas têm uma atividade psíquica para atrair a substância que a gente precisa para o desenvolvimento perfeito. Isso me lembra a analogia da natureza que ele usou. Exatamente, do carvalho, da rosa, do lírio, que atraem silenciosamente o que precisam para crescer usando a lei da atração. E pra gente, como seria o processo, então? Resumindo. Pra gente, o processo consciente seria 1. Criar a imagem mental, clara, distinta, perfeita. 2. Segurar essa imagem firmemente na mente. Ok. 3. Confiar que os meios e os caminhos vão se desenvolver. 4. Entender que o suprimento necessário vai seguir a demanda que a gente criou com a imagem. O universo responde, digamos assim. É a ideia. E 5. Estar pronto para agir. Ser guiado para a ação certa no momento certo. Entendi. Ele também resume a força motriz por trás disso em 3 coisas, né? Desejo ardente, expectativa confiante e demanda firme. Pode explicar um pouquinho mais esses 3? Claro! O desejo ardente é o sentimento, a emoção que dá vida ao pensamento, que vitaliza a embreagem. A paixão pela coisa. Isso. A expectativa confiante é o pensamento focado, é acreditar que vai acontecer.
é a certeza mental. E a demanda firme é a vontade, a decisão de manter o foco sem vacilar até a lei do crescimento trazer a manifestação. Legal. E ele critica quem busca força só fora, né? Sim, ele lamenta que muita gente não percebe esse poder imenso que está dentro. E isso leva a um ponto super importante. Por que tanta gente falha ao tentar aplicar essa lei? Onde está o erro mais comum, segundo ele? Olha, o principal motivo que ele aponta é o foco mental errado. A pessoa foca no problema, na falta, naquilo que ela não quer. O exemplo clássico que ele dá é da pessoa endividada. Se ela fica pensando o tempo todo na dívida, na falta de dinheiro, esse pensamento focado na dívida, que é a causa mental, acaba atraindo mais dívida, pela lei da atração operando no negativo. exatamente essa a lógica dele. A lei responde ao foco predominante da mente, seja ele positivo ou negativo. Caramba! Então o segredo seria inverter completamente o foco. É isso. Concentrar no que se quer, não no que se não quer. Pensar em abundância. Idealizar planos que usem a lei da abundância a seu favor. Visualizar a condição que a abundância cria na sua vida. Entendi. O argumento dele é bem direto. Se a lei funciona para criar falta quando a gente pensa em medo e limitação, ela tem que funcionar igualmente para criar abundância quando a gente pensa com coragem e poder. Faz todo sentido. Mas ele também alerta sobre a ansiedade, a impaciência. Sim, aquela metáfora da criança que desenterra a semente toda hora para ver se está crescendo. É ótima essa imagem. É perfeita, né? A ansiedade, a dúvida, elas minam o processo todo. A gente planta a semente mental, a imagem visualizada, e precisa ter confiança para deixá-la germinar em paz, sem ficar cutucando com dúvida, com pressa. Mas isso não quer dizer ficar parado esperando, né? Não é inação física. De jeito nenhum. Pelo contrário, o Hana sugere que, com a mente clara, a gente vai fazer mais e melhor. Novos canais se abrem, novas portas. A gente só precisa ter a mente aberta e agir quando a oportunidade aparecer, quando o caminho se mostrar. Entendi. Agir com inspiração, talvez. Pode ser uma boa forma de colocar. E ele reforça que o pensamento é a ferramenta mais potente que a gente tem para obter conhecimento, para resolver problema, mas exige trabalho para ser direcionado. Tem aquela frase dele: o pensamento é o fogo que cria o vapor que move a roda da fortuna. Forte, né? Muito forte. Mostra o poder que ele atribui ao pensamento focado. E ele até desafia a pessoa a se perguntar: você está afirmando o seu verdadeiro eu? Ou está só seguindo a boiada, a maioria? Lembrando que as maiorias, historicamente, muitas vezes resistiram ao progresso, né? Foram lideradas. É uma provocação importante. E para a gente colocar isso em prática, ele sugere um exercício específico nessa parte, não é? Sim, um exercício bem prático de visualização. Ele propõe o seguinte: tente visualizar um amigo em detalhes. Um amigo. Tenta recriar na mente a última vez que você viu essa pessoa. O ambiente, os móveis, tudo. Relembra a conversa. Tenta ver o rosto dela bem nítido. E depois? Tenta ter uma conversa mental com esse amigo sobre um assunto que interesse aos dois. Observa as expressões dele mudando na sua mente, o sorriso. Conta uma história de aventura para ele e vê os olhos brilhando de interesse, de excitação. Nossa, que exercício detalhado. É sim. E ele diz que conseguir fazer isso bem, com clareza, indica que a pessoa está progredindo, que está com uma boa imaginação e controle mental. Interessante para a gente tentar fazer essa semana, né? Com certeza. É um bom treino. E para fechar a 7ª parte, ele usa uma citação. De quem? Do Benjamin Disraeli. Nutra sua mente com grandes pensamentos. Acreditar no heróico faz heróis. Uau! Que frase! Poderosa, né? Então, resumindo tudo, a 7ª parte nos dá um método bem estruturado. Idealização e depois visualização. Para usar a imaginação e o pensamento focado de propósito para acessar o poder do subconsciente e moldar nossa realidade. Mas fica claro que exige esforço mental, clareza, persistência e fé no processo invisível. Exatamente. Não é mágica instantânea. E pensando nisso hoje, sabe, quase 110 anos depois que o Hanel escreveu, o desafio parece até maior, né? A gente vive num mundo
nossa, tão cheio de imagem externa, de distração, notificação piscando. Totalmente. É uma avalanche de informação e estímulo o tempo todo, né? Pois é, e aí fica a pergunta, né? Como é que a gente consegue cultivar aquele espaço mental, aquela disciplina que o Hanel fala que é essencial para fazer essa visualização profunda, focada? É um ótimo ponto para a gente refletir hoje, em 2025, num ambiente que puxa a nossa atenção para fora o tempo inteiro, desenvolver essa capacidade de foco interno prolongado talvez exija uma intenção, um esforço ainda maior do que na época dele. É uma adaptação que a gente precisa fazer, né? Para aplicar esses princípios hoje. O mapa tá aí, mas o território mudou um pouco. Exatamente. O princípio é atemporal, mas a aplicação no nosso contexto atual exige essa consciência e essa disciplina extra. Bom, essa reflexão sobre a aplicabilidade hoje é fundamental mesmo. E com isso, a gente encerra essa nossa exploração da 7ª parte. Foi denso, hein? Foi sim, muito rico, mas a jornada continua. Na próxima parte, a 8ª, a gente vai ver como Haiyanio desenvolve ainda mais essas ideias sobre a mente e a realidade. Que jornada incrível por essa 7ª parte. Nossa, muito obrigado a cada um que acompanhou, que se permitiu refletir com a gente. E lembrem-se sempre, gratidão é uma semente poderosa para uma vida mais próspera. Com certeza. É muito bom ver o interesse crescendo por esses temas que podem transformar tanto, né? Demais. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero, explorando esses caminhos para a gente efetivar mudanças reais, rumo à abundância que, olha, todo mundo merece. Isso aí. Fiquem ligados, porque logo logo tem nosso próximo encontro para a gente desvendar a 8ª parte do Sistema da Chave Mestra. A constância é chave, né? Para a gente realmente virar essa chavinha para uma realidade mais positiva e próspera. Fundamental. E se esse conteúdo ressoou aí dentro, a gente convida você a curtir essa exploração. Se inscreve no canal, se ainda não faz parte da nossa comunidade. Ativa as notificações para não perder os próximos passos dessa jornada. E compartilha, manda para os amigos, para a família, para quem você acha que pode se beneficiar dessas ideias. A gente recomenda também, claro, explorar a obra original do Charles F. Hanel e dar uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal. Temos mais de 60 vídeos sobre lei da atração e temas ligados a isso. Tem muito material bom lá. E um agradecimento super especial à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos quase 130 mentes positivas e prósperas conectadas aqui, buscando abundância. Muito, muito obrigado. Gratidão a todos. Continuem nutrindo grandes pensamentos e até o nosso próximo encontro. Até lá!